aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Como de costume, a sexta-feira nunca decepciona, sempre um dia de muita emoção e hoje ainda temos um dossiê, mas antes de entrar no tema do dossiê de hoje, quero abrir o vídeo comentando sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, e hoje temos notícias positivas. A CNN contratou uma pesquisa junto ao Atlas Intel para confirmar o óbvio. E além disso, quero mostrar algumas coisinhas que saíram da imprensa, o chororô de sempre, para depois começarmos a entrar no tema principal. Gente, o vídeo de hoje eu até poderia colocar no título urgente, que eu estaria sendo justo. Eu estaria sendo justo comigo mesmo, sem alarme além do necessário. O Dilma tá viajando, segue lá com suas maluquices, e por causa de uma das falas dele ontem, eu resolvi fazer um Google. Quem procura acha. E aí eu quero trazer para vocês primeiro algumas notícias sobre o Brasil, o que está acontecendo, problemas, e aí mostrar o que o Lula falou. E aí eu fui atrás, não, uma volta ao passado. E a gente vai ver algumas coisas que estão sendo aí incubadas há décadas e que eles estão tentando colocar em prática, mas assim, o tempo inteiro. E parece que finalmente a coisa vai sair do papel. E esse é o grande problema, e isso é porque eu tô falando que é urgente. Isso começa no quarto tema. Quero mostrar para vocês o projeto do governo Lula, o projeto mais totalitário que a turma do PT já inventou e já tentou colocar em prática. Esqueçam tudo que vocês já viram no passado. Agora, a sua vida vai ter um limite. E não é o limite que você já está acostumado, do que você não pode falar. Agora, inclusive, é o limite do que você pode ou não pode fazer. Você vai entender, mas vamos começar com calma. Ontem, Jair Messias Bolsonaro estava lá em Barretos, um show de pessoas, né, ao seu redor, um mar de gente, né, melhor assim falando. Ele postou um videozinho, um dos recortes, falarei mais um pouco sobre isso, só que antes quero mostrar aqui um pouco do chororô da imprensa. Eu acho que o Estadão representa muito bem a raiva dos jornalistas do consórcio que não conseguem desgastar a imagem de Bolsonaro, porque fala assim, ó: eventos do governo Tarcísio em Barretos viram atos de exaltação a Bolsonaro. Estão com raiva. Como assim o Tarcísio deixou o Bolsonaro aparecer, ganhar destaque? Aí a matéria longa contando sobre o dia de Bolsonaro, que fez aquilo outro, etc, tudo mais. Aí o fim da matéria, os dois últimos parágrafos, é o seguinte, ó. Após a agenda com o governador, Bolsonaro seguiu para a festa do peão para receber o título de cidadão honorário concedido pela Câmara Municipal de Barretos. Aí, olha o parágrafo final. Bolsonaro, que vive no centro de investigações e polêmicas relacionadas a vendas e apropriação de presentes, blá blá blá, como joias e isso, e também vê o cerco se fechar contra seu filho Jair Renan, alvo de operação da polícia, etc., não quis falar com a imprensa. O cara fez um aposto gigantesco de 4 linhas. O último parágrafo poderia ser: Bolsonaro não quis falar com a imprensa. Simples. Simples. Mas tem que desprezar o ódio. Ódio. Puro ressentimento. Tá cansado dessa fala. Ninguém aguenta mais. E petista não lê o Estadão. Então fica aí se debatendo. Mas vamos lá. Felipe Barros colocou um recorte diferente de Bolsonaro, onde a câmera tá atrás de Bolsonaro. Tá ali toda a arquibancada, né? Todo lá o coliseu, se é que dá pra falar assim. E aí a turma grita. Mito. Por diversas vezes. Daquele jeito, né? Como vocês já estão acostumados. E o Felipe Barros faz a pergunta mais óbvia de todas. E aí, Lula? Você topa aparecer em público assim? Topa? É uma festa pública. Vai quem quer. Bolsonaro foi lá. De boa. Alguém vai querer me convencer que uma festa desta magnitude é um evento controlado? Ah, não, mas tem que entender que o sertanejo é mais ligado à direita. Sério mesmo, a gente vai ficar entrando nesse âmbito. Mas deixa lá, né? Deixa o chororô, deixa a imprensa se debater. Por quê? Porque a CNN contratou aí um estúdio de pesquisa, o Atlas Intel, e infelizmente, né, para eles, estão tristes, tiveram que noticiar de forma bem triste. Crise teve pouco impacto em capital político de Bolsonaro. Seu nome saiu do noticiário político e ingressou no noticiário policial. Todo esse drama bolsonarista, no entanto,
parece ter tido pouco impacto em seu capital político. Uma pesquisa da Atlas Intel, realizada com exclusividade para a CNN, revela que, se o bolsonarismo vive em uma crise política, o impacto do cerco a seu líder Jair Bolsonaro ainda não é suficiente para decretar o seu fim político. Só que, mais do que isso, a Raquel Landi, eu acho que é o Uribe, né? Toda vez eu me atrapalho com o nome desse cidadão, trazem mais dados. Olha o desespero da... Imagina o desespero da Rede Globo ouvindo isso. Uribe, queria primeiro te ouvir sobre o levantamento na Atlas e depois sua apuração. Tem dois dados que me impressionaram muito, Raquel. O primeiro deles, 98% dos eleitores que dizem que com certeza hoje votariam em Jair Bolsonaro ou provavelmente votariam em Jair Bolsonaro, dizem que ele não cometeu erro nenhum e nem crime. Ou seja, Jair Bolsonaro consegue manter 98% de seu eleitorado de 2022 que segue fiel a ele. Um outro dado, 94% daqueles que votaram em 2022 continuam apoiando Jair Bolsonaro e dizem que vão seguir apoiando ele. A pesquisa também traz que aqueles eleitores e aqueles grupos que estavam mais afinados com Jair Bolsonaro seguem afinados com ele. E aí nós temos aqui, por exemplo, os evangélicos. 54% dos evangélicos ainda dizem que votariam em Jair Bolsonaro. 52% daqueles que ganham, os brasileiros que ganham mais de 10 mil reais, também continuariam votando em Jair Bolsonaro. Então, o que nós temos aqui é uma consolidação daquele eleitorado e segue na linha do que eu e você apuramos, Raquel. O PL considera que Jair Bolsonaro deve sair praticamente ileso desse escândalo. Ai, que triste, que triste, que triste. Mas vocês viram que Bolsonaro, ele sai com 94%, né? 98% de aprovação, consegue manter fiel. Eu tô bem dos 2%. Tô meio triste com o Bolsonaro. Andou aí, né, dando dicas de memes. Isso não é comportamento de presidente da República. Andou perseguindo a baleia. Tô meio triste com o Bolsonaro, viu? Tô pensando agora em votar nulo. Gente, é ridículo. Fazendo aqui uma piada, né? Pra descontrair. Tô meio nervoso aqui, que eu quero chegar logo na parte importante. Tem um dossiê que tem umas informações assim que fala, nossa, fico doido pra contar pra vocês. Mas a gente vai chegar lá. Chegaremos lá. Chegaremos. Vamos até adiantar. Ontem eu comentei com vocês sobre uma nota que saiu na Folha de São Paulo, sobre aquele grupo, né? Direito Já, Fórum pela Democracia, só partido de esquerda unidos. É a última nota ali, ó. Canto inferior direito. Partidos debatem frente para isolar bolsonarismo nas eleições municipais. Não sei se Tsuki viu o vídeo ontem ou não, mas eu sei que ela viu essa notícia e ela foi além. Fez aqui uma mini pesquisa para mostrar o que vocês já sabem, mas é sempre bom quando a gente tem, né, informações do próprio consórcio para poder se basear na hora de fazer alguns apontamentos. E ela fala assim, ó, ainda é preciso uma frente ampla para parar o inelegível que perdeu apoio. Inelegível, perdeu apoio, fez mil confusões e ainda assim precisa de uma frente ampla para pará-lo. 11 siglas que participaram do evento do grupo Direitos Já, criado em 2019. PT, PSB, MDB, PDT, PCdoB, Rede, PV, Cidadania, PSD, PSDB e Podemos. PSOL não participou, mas apoia. A União Brasil, Avante, Solidariedade ainda poderão integrar a estratégia. Aí tá ali, ó, 2018. Movimentos debatem criação de frente ampla pela democracia. Em Curitiba, setores de esquerda debateram desafios para a resistência ao governo Bolsonaro. 2019. Após ataques, movimentos debatem frente ampla contra Bolsonaro. 2020. Frente ampla deve ter um único objetivo: derrotar Bolsonaro. 2021. FHC volta a defender frente ampla com o PT para derrotar Bolsonaro. Ele vai falar de FHC daqui a pouco. União de Lula e Alckmin concretiza frente ampla contra o bolsonarismo. Em 2023, partidos debatem frente para isolar bolsonarismo nas eleições municipais. 6 anos a turma tentando parar Bolsonaro. Você sabe como é que aconteceu, né? Vamos ficar até quieto. Mas vamos lá. Começando aqui, né, a tocar no entorno do Dilma. Ontem estava lá em Angola, falou em números absurdos. Um deles é: Lula diz que não é frustrado por ser pobre.
Pobre demais, né? Apesar de patrimônio milionário. Declaração do presidente ocorreu na Angola. Ele tem patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral de 7,4 milhões. E diz que a Lava Jato tem um atestado que ele é pobre. 7,4 milhões. Só que até esse valor é questionável. Eu acho que tá subdosado, né? Tá subestimado esse valor. Porque fala assim, ó. Nos dados atuais, o mandatário afirma ser proprietário de 3 apartamentos. 2 de 19 mil reais e um de 94.500. E aí, gente? Ó, eu não tenho muito dinheiro, não. Mas arrumar um empréstimo, sabe? Pedir para um amigo, ô, me ajuda aí para dar uma inteirada. Pode me falar. Se o Lula quiser vender esses 2 apartamentos por 20 mil, ainda paga o mil a mais. Eu quero saber onde no Brasil se compra um apartamento de 19 mil reais. Onde? Qualquer lugar. Meu Deus, 19 mil tá de brincadeira. Eu acho que esse valor não condiz com a realidade. 94.500, me custa acreditar que o Lula tem um apartamento de 94 mil. Eu acho que 19 mil não é o preço de um banheiro. Assim, não, o cara tem um banheiro, tem um prédio, naquele prédio tem uma porta, tem um banheiro. Não dá pra comprar com 20 mil. E o Lula tem 3 terrenos. Não, aqui. R$2.700 um terreno é o quê? 1 metro quadrado? É um quadrado. Ele só tem um quadrado, é isso, é um quadrado. R$2.700. Ou de 130 mil, é mais condizente, um 265. Esse daí dá para levar em consideração. E 2 automóveis. Pelos preços de hoje, 48, 35 mil, também é crível. Mas um terreno de R$2.700, acho que o patrimônio do Lula é maior do que 7 milhões e 400 mil. Eu acho. Mas vamos continuar. Lá na Angola, o Lula falou sobre várias coisas. Uma delas é que o Brasil é parceiro ideal para o desenvolvimento agrícola da Angola. O agro do Brasil é do mal, mas o agro da Angola é do bem. Mal sabe Angola que o Lula já está indo lá para sabotar. Porque, ó, em viagem diplomática à nação africana, o presidente disse que o Brasil é o parceiro ideal para Angola seguir com a revolução agrícola que o país está desenvolvendo. Lula reforça que a ação conjunta dos países é essencial para um desenvolvimento sustentável da agricultura angolana. Lá vai o Lula querer impor regras para atrapalhar a vida dos angolanos, né? Não, vamos ver isso aqui, aquilo outro. Vamos botar aí, né? Um crédito de carbono, um plano safra de baixo carbono. Lá vai o Lula querendo atrapalhar os outros, né? Que os ministérios da agricultura de ambas as nações farão uma parceria. Além disso, aquela velha parceria, eu nem trouxe a matéria porque dispensa. Essa daqui vocês conhecem bem, até porque vocês, em algum determinado momento na vida, ajudaram a pagar. Vamos voltar a fazer financiamento para países africanos, disse Lula em Fórum Econômico. Vai voltar. Tudo com muito amor. Muito amor. Quem sabe em breve também, né? Volta em Cuba, Venezuela, países da América Latina. Está ali. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso, em evento na Angola, diz que o país é um bom pagador dos investimentos que o Brasil fez no local. Tá bom. Falando sobre ajudar, financiamento, né? Deve estar com dinheiro sobrando aí para ajudar o Lula. Se está com dinheiro sobrando para ajudar os outros, devia estar preocupado com o Brasil, né? Mas não. Mais tributos na importação encarecem roupas. Aqui só uma noticinha rápida sobre a economia. Você vê, a carga tributária no Brasil é maior que no exterior. O que está sendo discutido agora? Uma reforma tributária, que vai fazer o quê? Vai criar no Brasil o maior IVA do mundo. Eu acho que isso vai dar errado. As brasileiras precisam lidar com uma série de impostos. IPI, PIS, COFINS, ICMS dá gato sobre o tema. A Cláudia respondeu que nacionalizar as produções deve aumentar o preço para o consumidor. Quem poderia imaginar? Mas, tudo bem. Com muito amor. O importante é ajudar a financiar o governo petista e o plano de investimento, que não é gasto. Não é gasto, é investimento. E ai de você que falar, pô, mas a última vez que o PT resolveu pegar o dinheiro do povo para fazer um desenvolvimento, um monte de obra que gerou corrupção, as coisas não foram construir direito, etc. Você é um negacionista, você é um pessimista. Agora vai ser diferente. Confia. Hashtag confia, gente. Confia no Lula, porque a Globo tá te falando que ele é do bem.
Outro assunto. Gasolina. Litro do diesel ultrapassa R$ 7,00 em 11 estados e chega a R$ 8,00 em São Paulo. Gasolina sobe 4%. Miriam Leitão já me ensinou. Pobre não come gasolina. Tô nem aí. Resultado reflete o aumento dado em 16 de agosto pela Petrobras. Preço máximo da gasolina também ultrapassou R$ 7,00 nos estados do Acre, Amapá e São Paulo. A Folha de São Paulo vai na mesma linha, diz que o preço da gasolina sobe mais 23 centavos por litro e já é o maior desde julho de 2022. E sobre esse tema, nem a Globo ficou de fora e soltou essa bela matéria. O preço da gasolina sobe nos postos pela terceira semana seguida. Em 3 semanas foram 3 aumentos. Foi para isso que a gente fez o L? A gente não fez o L, né? Óbvio que não fizemos. E olha que tweet. Quando eu tava passando no Twitter, eu vi a Soraya Brum compartilhando isso daqui. Me marcou no post, junto com, acho que a notícia da Folha de São Paulo. Que bacana, hein? O Lula, em 31 de maio do ano passado, pararam de construir as refinarias que o Brasil precisa. Parte no lucro da Petrobras precisa ser investido na própria Petrobras. Se ganharmos as eleições, vamos trabalhar para a redução do preço dos combustíveis. E o que a gente está vendo? Terceiro aumento seguido. Fora o aumento que a gente teve em fevereiro, fora os aumentos que teve ao longo do ano. Esse é o Lula. Um mentiroso, né? Compulsivo. O cara só faz mentir. Ele mente e mente. Mente e mente. Mente e mente. Aí eu vi essa postagem. Que eu acho que até vou usar como título do dossiê de hoje. Mad Lula. Mad, pra quem não sabe, no inglês, é como se fosse louco, uma mistura de louco e doido, né? O Mad Max. Todo mundo já assistiu esse filme. Na sessão da tarde, com certeza, né? Alguns mais velhos devem ter assistido na tela quente ou na temperatura máxima. Mas enfim, a Flávia postou essa imagem, achei muito pertinente. O Brasil tá igual o Mad Max. Gasolina cara, clima de deserto, bandido pra todo lado. Botar Mad Lula, dossiê de hoje. Acho que esse vai ser o nome. E aí que chegamos na parte importante. Agora eu vou conseguir respirar um pouco. Tava acelerando, que é pra dar tempo. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês a partir de agora. Pois bem. Ontem, o senhor Dilma esqueceu do que ele tá fazendo no Brasil. Esqueceu completamente. Eu vou mostrar pra vocês. Esqueceu o que eu digo toda essa agenda verde que ele tá implementando. Transição energética. Mercado de carbono, o que a Marina vem aprontando, impedindo a Petrobras de explorar a margem equatorial, todos esses assuntos, para falar do Brasil, para falar de petróleo, para falar como era no passado e as coisas foram acontecendo. E aqui eu quero dar play, ó. Eu comecei fazendo campanha em 89, dizendo, porque o especialista me falava para dizer que o petróleo ia durar só 30 anos, pois já passou 50 e cada vez a gente descobre mais petróleo. E ele não tá errado nisso. Não tá. Só que o Metrópolis não, assim, no recorde do Metrópolis tem uma fala que tá a mais, tá antes dele falar isso. Eu vou dar play e depois eu vou falar qual foi a parte que me chamou a atenção, pra gente começar a entrar agora na parte bem interessante. Mas vamos ouvir a fala do Lula que me bateu um gatilho. Não precisa nem estudar mais, João. Você compra inteligência artificial, cara. Puta merda. A gente pode fazer uma revolução, nós temos que aproveitar essa revolução da informática, da internet, essa coisa da transição ecológica, tudo palavra tão nova que eu comecei fazendo campanha de 1989, dizendo que os especialistas me falavam para dizer que o petróleo ia durar só 30 anos. Hoje já passou 50 e cada vez a gente descobre mais petróleo. Gente do céu, a gente tem que sonhar grande. Eu vi esse vídeo e falei, mas peraí, o cara tá fazendo uma ode, né, uma celebração ao petróleo. Só que no Brasil, ele tá enfiando transição energética, né? E nesse vídeo ele falou sobre transição ecológica, mas o termo mesmo é transição energética. E o que é que ele diz? Não, porque o especialista me diz para falar. Hoje eu acho que o especialista é o Biden, né? Que dá ordem, se não pede, dá ordem. Fala, ó, quem manda sou eu, viu? Quem comanda o Brasil é o Washington. Você vai seguir a minha agenda.
Aí o Lula vai, fica cantando de galo nesses locais, que não sei o que, neocolonialismo verde. Só que chega no Brasil e sabota a Petrobras, sabota a economia brasileira. E eu fiquei parando para pensar nisso, né? Eu falei, bom, eu duvido que o Lula realmente acredite na transição energética. Eu duvido que o Lula ache de coração que a Petrobras deveria ser uma empresa de cataventos. Não acho que é o que o Lula acha, mas ele tem ordens a cumprir. E eu fiquei me questionando, né? Como já fiz algumas vezes, tá? Sei lá, deve ter umas 2 semanas, eu fui atrás do... Pô, quando foi a primeira vez que a imprensa brasileira falou de socialismo, comunismo, Karl Marx, foi atrás, né? Relatos de comunismo desde 1700 e pouco, socialismo de 1800 e pouco, socialismo veio até depois, né? O socialismo do Marx. Como também no mês passado, né, em julho, fui atrás... Foi em julho não, foi em junho. Foi em junho, fui atrás do Foro de São Paulo, a criação do Foro de São Paulo. Quando é que a imprensa começa a falar disso? Quando é a primeira nota? A primeira nota foram 2 dias antes do foro, e no dia do foro é até uma página épica do Jornal do Brasil, que é a notícia que conta sobre o Foro de São Paulo, tá em cima, e a notícia abaixo é sobre Jair Messias Bolsonaro. Eu falei, nossa, é escrito nas estrelas, né? Eu fiquei ouvindo isso, gente, e me questionei. A história de transição energética não saiu da cabeça do Lula, até porque a gente tá vendo é uma pauta internacional. Vem sendo empurrada internacionalmente, né, por diversos grupos, diversos órgãos. E aí eu me questionei, quando foi a primeira vez que algum jornal do Brasil falou sobre transição energética? E aí eu fui procurar, né, e achei. Pelo menos é o que está disponível aí na Biblioteca Nacional. Não tá todos os jornais da história do Brasil, mas tem uma porrada de jornal, né? Tá lá todas as edições. Eu coloquei lá o termo. E para minha surpresa, sabe quando foi a primeira vez que falaram sobre transição energética? 1978. Uma matéria especial. Especial. E olha a manchete desta matéria especial. A outra segurança nacional. A gente vai ler esse texto. Alguns pedaços dele. E olha como já começa engraçado. 1978. Uma matéria especial. Falando sobre segurança nacional, tem tudo a ver com soberania nacional, e mais do que isso, olha o nome do Jornal do Brasil. Vamos ver o nome do cara que escreveu essa nota? Dei aqui um zoom. Lester Brown. Pô, eu não acho que Lester Brown nasceu em Feira de Santana, nem Jiquié, que é lá na Bahia, né? Não me parece ser um nome brasileiro. Eu já adianto que não é. E você olha, né? Nossa, uma matéria especial lá no Brasil, e que não foi um brasileiro que escreveu. Quem é o Lester Brown? E quando a gente chegar lá, vai ser mais um ponto que vai tornar essa matéria ainda mais interessante. Ainda mais. Aqui a gente vai começar a puxar um fio. A outra segurança nacional. Eu comecei a ler o texto, né? O cara começa falando, 3 de dezembro de 1978. Expressão segurança nacional tornou-se lugar comum, um conceito a que regularmente se recorre. Naquele momento existe uma discussão no mundo, né, pelo contexto da matéria, algumas coisas que tinham até umas páginas anteriores depois. Há muita gente preocupada com segurança nacional, e era uma preocupação muito ligada a questões militares. E teve conflitos, né, o mundo vinha tendo conflitos, e ainda tinha aqueles 2 grandes blocos, o soviético versus os Estados Unidos, e toda aquela baita confusão. Ele diz, é usada para justificar a manutenção, né, de forças, o desenvolvimento de novos sistemas de defesa, a fabricação de arco de defesa, 1/4 de todos os impostos federais nos Estados Unidos e pelo menos um total equivalente na União Soviética são arrecadados em seu nome. Ele começa a colocar em xeque a segurança nacional. A preocupação com a segurança nacional é, sem dúvida, tão antiga quanto a própria nação-estado. Aí sai discorrendo algumas coisas, falando que, principalmente depois da Segunda Grande Batalha, né, 1930, 1940, o termo cresceu muito, essa preocupação, as fronteiras. Aí depois ele fala que indícios, cada vez mais numerosos, entretanto, demonstram que novas ameaças à segurança das nações estão surgindo e que as forças de segurança, né, as militares, já não podem enfrentar esses problemas. Que problemas são esses? Pior que hoje a gente vê. Hoje,
Inclusive, a própria esquerda, não só a esquerda, né? Vários intelectuais estudiosos, eles falam sobre, começa com guerra e termina com irregular, né? Uma batalha irregular, batalhas híbridas, onde não é a questão, né, da trocação, né? Para um lado e para o outro, você usa até material. Não necessariamente tem que ser isso. Você pode usar aparatos tecnológicos, aparatos de inteligência, você pode usar questões políticas. Você vê como a soberania brasileira vem sendo subjugada com a ação das ONGs, ações de forças internacionais. A Guiana Francesa consegue explorar o petróleo na margem equatorial, já descobriu 75% de todo o estoque brasileiro, todas as reservas do Brasil. Deixa também o país. Tem 75% de tudo que o Brasil tem, já incluindo o pré-sal. Isso porque o Brasil não sabe o que tem na margem equatorial dele, que deve ter um monte. Eu acho que o Lula não está errado quando ele diz que nesses últimos 50 anos falando que ia acabar e não acabou. E todo dia se descobre mais. Aí ele continua no texto, né? Enquanto o abastecimento de petróleo é ameaçado de esgotamento, a produtividade dos principais sistemas biológicos da Terra, peixes, flores, terras de pasto e colheita, é ameaçada por excessivas exigências humanas. Olha só isso daqui. Em 78, o cara estava preocupado com o fim do petróleo e com o mau uso da terra. O fim dos recursos naturais. Será que foram esses especialistas que falaram pro Lula da transição energética? Porque esse texto é sobre isso. Será? Aí ele vai se debruçando, falar mais coisas, para dar aquela toda ideia, o planeta, né, as mudanças, ele vai falar de questões climáticas, etc, tudo mais. Você já sabe qual é a lorota. Aí lá para tanto ele diz assim, também as terras de colheita vêm sendo danificadas pela erosão à medida que aumentam as pressões populacionais. Vejam só, eita, isso aqui parece tese malthusiana. Não pode deixar a população crescer porque é um problema. Tem que diminuir a população, né? Meu corpo, minhas regras, não tenha muitos filhos, tenha um no máximo. O fato de não se conseguir deter essa deterioração de sistemas biológicos ameaça não apenas a segurança de cada nação, mas a sobrevivência civilizacional. Aí ele continua. Estabilidade política. As numerosas novas ameaças se manifestam sob a forma de desgastes ecológicos, escassez de fontes e alterações climáticas. Posteriormente, induzem-se em desgastes econômicos, inflação, desemprego, escassez de capital e instabilidade monetária. Essa não é a tese atual? Todo dia não saiu uma matéria no Folha de São Paulo, na Globo, todo dia não, né? Mas uma vez no mês, olha, as mudanças climáticas vão aumentar a pobreza. As mudanças climáticas vão causar isso, vai causar aquilo. É o tempo todo. 1978. Resolver a crise de madeiras que atualmente afetam tanto países do terceiro mundo. Ele estava preocupado naquela época com as florestas, com o desmatamento. Eles também estão hoje, né? O engraçado é o seguinte, eu já falei isso em vídeo. Tenho certeza, porque na época que eu falei isso, eu ainda ganhei uma foto. Uma tia do Zap me mandou uma foto, eu falei, as tias do Zap no Brasil, os brasileiros, têm móveis de MDF, alguns estão meio úmidos, já tomou algum tipo de umidade, a porta já caiu, as dobradiças ficou meio fofa, já caiu também, fica assim meio aberto. Se você mover de lugar, é capaz do móvel, né, quebrar, daquele jeito. MDF, um compensado, velho, mas a madeira de lei, a madeira de qualidade do Brasil, quem que compra? Eu não acho que é apenas a elite neoliberal brasileira, a alta burguesia. Eu acho que grande parte dessas madeiras brasileiras, elas acabaram indo para outros continentes. Acho que a preocupação dessa turma não deveria ser apenas quem vende, mas também o comprador, né? Quem está comprando. Mas tudo bem. Aí lá para gente vai falar, é enorme a quantidade de talento científico necessário para fazer a transição energética. Esta é a primeira vez que esse termo aparece em algum jornal no Brasil, 1978. Para falar o seguinte, fazer a transição energética e evitar a destruição de sistemas biológicos. É ou não é a narrativa que o Lula vende até hoje? Temos que fazer a transição energética pelo bem do planeta. A COP, Protocolo de Kyoto. A mobilização total que as circunstâncias pedem requer, entre outras coisas,
A transferência parcial da 4ª parte do talento científico mundial, que atualmente é empregada no setor militar, para o setor energético. Olha só, vamos enfraquecer os setores de defesa nacionais. Por quê? Porque é o setor de defesa que faz os relatórios de inteligência na maior parte dos países. No Brasil mesmo, a BIM, GSI, você vê ao longo dos anos, as forças brasileiras foram quem tentaram minimamente proteger a Amazônia. Foram quem fez aqueles relatórios contra as ONGs. A CP das ONGs tem para revelar sobre isso. Interessante essa tese. Mas beleza. No momento em que as reservas de petróleo vão se esgotando, o desenvolvimento de novos sistemas energéticos pode ser mais vital para a sobrevivência de uma nação do que novos sistemas, né, de defesa. No mundo interdependente, não só do ponto de vista ecológico, mas ainda econômica e politicamente, o conceito de segurança nacional já não é adequado. O que é essa segurança nacional? Os tempos pedem esforços pela consecução de uma segurança global. Isso daqui parece o Lula? Isso parece aquela fala do Lula que a gente falou mais uma vez esta semana, que antes dele, no mesmo dia que ele atacou o neocolonialismo verde, na live flopada dele com o Marcos Uchoa, ele falou que a ONU tem que ter força suficiente para impor medidas de cima para baixo, pelo menos no que concerne questões do clima. Foi ou não foi o que o Lula falou essa semana? Mais uma vez, a 7ª vez só em 2023. Precisamos, né? Da segurança global. Por que ele está falando em qual contexto? Da proteção dos sistemas biológicos. 1978. Talvez esse seja um dos especialistas que fazem a cabeça do Lula. Mas vai ficar melhor. Aqui foi só a ponta da linha que a gente vai puxar. Eu falei que ia falar de FHC. Vamos falar até de alguns jornalistas que vocês conhecem, até os filhos. Individualmente, os países devem responder à crise global, pois os governos nacionais ainda são os principais responsáveis pelas decisões. Ainda. Chegará a vez que a ONU vai decidir, pelo menos no que depender do Lula. Mas muitas crises que ameaçam vir requerem uma resposta internacionalmente coordenada. Entre elas estão a escassez de energia, insegurança no abastecimento de alimentos, estabilidade monetária, mudanças do clima. Essas coisas, né? Como estas ameaças, a segurança nacional requer uma resposta global. O conceito de segurança nacional exige um conceito paralelo de segurança global. Se o sistema climático global for inadvertidamente alterado por atividades humanas, todos os países serão afetados. A tese está aí até hoje. Já plano por fim, um poderoso argumento pode ser levantado no sentido de que as considerações de segurança só têm sentido quando as ameaças globais à segurança são levadas em conta. Nem a segurança individual, nem a nacional podem ser consideradas isoladamente. Com efeito, o conceito militar tradicional de segurança nacional torna-se cada vez menos adequado à medida em que ameaças não militares tornam-se mais ingentes. Lester Brown. Quem é Lester Brown? O cara que quer que os países abram mão de suas soberanias em nome de uma defesa internacional. A mesma agenda do Lula. Agora a gente vai saber quem é, né? Porque eu tinha que ler o texto. Não queria que você soubesse antes do tempo. Lester Brown, ligado ao Clube de Roma, é presidente do World Watch Institute. Já ouviram falar do Clube de Roma? Eu tenho certeza que vários de vocês agora desse momento falam, isso não era teoria da conspiração? Não é que falava... Pra quem não sabe, em linhas bem gerais, sabe o Fórum Econômico lá do Klaus? É a mesma porcaria, mas uma versão mais antiga. Mesma coisa. Um grupo, grandes empresários, industriários na época, se juntaram para salvar o planeta. Falei, mas rapaz, eu já vi tanto sobre isso daqui, em diversos locais, diversas situações, no passado, já ouvi até,
sei lá, já viu Olavo falando sobre isso, pessoas nas redes sociais falando sobre isso. E tem um nome no Brasil que, quando se fala de Clube de Roma, diversos brasileiros falam, que é o Fernando Henrique Cardoso, um membro oficial do Clube de Roma. Eu fui pesquisar, né, para tentar trazer algum material rápido. Não vou me aprofundar no Clube de Roma em si para vocês. Mas isso daqui puxou outro fio. Vamos puxando os fios. Existem planos para a implementação do governo mundial. Aqui é um artigo que está lá disponível no site da Brasil Paralelo, onde eles estão divulgando até um curso deles, produzido por eles. Foi o Clube de Roma que criou o relatório Limites do Crescimento. E este relatório serviu de matéria-prima para as agendas globalistas defendidas pela ONU e por seus auxiliares nos eventos Eco 92, Rio +10, Agenda 21 e Agenda 2030, além de dezenas de outras conferências e resoluções. Peraí. Clube de Roma, o que a gente falou, 78, transição energética, fez um relatório de limite do crescimento, e isso foi utilizado como matéria-prima para toda essa agenda verde? Faz sentido, né? Faz sentido. Aí eu falei, pô, eu já tinha escutado sobre esse relatório por alto, nunca parei para lê-lo. Mas é uma tese, a tese do pessoal é o seguinte, que no ano de 2050 ia acabar tudo. Acabou tudo. 2050 é o número que eles falam atualmente, né? Que a data tem que estar zerado. Zerar as emissões em 2050. É o que eles dizem para vocês? Talvez surgiu de lá essa data 2050. Enfim, essa é a tese do relatório, né? Tem muita gente no planeta, os recursos são finitos, eles vão acabar em algum determinado momento. Só que eu falei, né? Eu falei, bom, esse relatório, eu sabia mais ou menos o período que ele foi lançado, foi nos anos 70. Eu falei, eu quero ver o que é que os jornais brasileiros falaram nos idos da década de 70 sobre esse relatório, sobre a turma do Clube de Roma. Aí eu fui lá na Biblioteca Nacional, até mostrar para vocês como pesquisar. Coloquei, ó, entre aspas, limite do crescimento, fecha aspas, depois espaço, abre aspas de novo, Clube de Roma. Aí o Jornal do Brasil, ele vai selecionar todos os jornais em que na mesma página exista Clube de Roma e em algum outro pedaço da página, limite do crescimento. Assim você pode fazer pesquisas. Ele vai, o que tiver, tem que estar na mesma página as duas expressões. E aí você vê, ó, que no Jornal do Brasil, de 70 a 79, tem 17 ocorrências. Ciência e cultura tem 12. Ciência e cultura é interessante, tem uns pedaços que eles contam. Não, olha só, Clube de Roma, eles são baita cientistas. Porque esse relatório foi feito através de uma simulação de computador feita com o MIT. Uau! Sensacional! Ciência! E o engraçado é que eles ridicularizavam quem questionava essa ciência, que o mundo ia acabar. Não ia ter mais petróleo. O Lula falou, o Lula tá certo. É o que falavam, o petróleo ia acabar, né? E não acabou, né? Não, e era ciência. Ai de você que questionasse isso na década de 70. Era a moda da época. Mas vamos lá. Jornal A Tribuna, 3 de julho de 79. Olha que matéria bacana. Desde ontem está reunido no Rio o seminário do Clube de Roma. Tiveram evento no Brasil. Estavam lá batendo papo com um monte de gente. Aí vai falando, né? A matéria é muito mais do que... Vocês estão vendo a matéria aqui. Ô, diacho, peraí. Tô vendo a matéria aqui, eu tenho. Cadê? O mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8, 9 parágrafos. Eu botei 3, né? Porque não tem só pela metade. Essa matéria falava que em 79 estava tendo um evento do Clube de Roma no Brasil. O evento do Rio de Janeiro iria contribuir para a reunião da ONU dedicada à ciência e tecnologia. A turma aí que inventou a transição energética. É tal a significação deste seminário que dele participaram. Poxa, como esse Clube de Roma, rapaz, é um negócio assim, ó, sensacional. É tão importante que vai participar o ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, os economistas Celso Furtado, Julian
Chassel e os sociólogos Fernando Henrique Cardoso e Celso Laffer. Impressão minha, o Celso Laffer ocupou cargos na administração federal durante o tucanato? Não é impressão, porque eu já escrevi sobre... Já trouxe em vídeo, tá escrito no Atlas, e a Folha de São Paulo foi quem melhor narrou sobre isso, como Fernando Henrique Cardoso foi o pai das ONGs. Foi o cara que realmente fizeram as ONGs no Brasil ganhar a proporção que elas têm no dia de hoje. Quem é que veio com essa agenda verde? Pesada. Clube de Roma. Quem é membro? Fernando Henrique Cardoso. As peças começam a se encaixar um pouquinho, né? Mas eu continuei lendo. O relatório foi de 72. No final dos anos 70, a turma já começava a questionar, né? Falar, pô, os limites do crescimento, né? Mas já estavam vindo com uma nova tese. Mas tinha um outro que ficava questionando. Esse daqui é um recorte da revista Manchete. Isso era uma matéria sobre o 1984, que fala daquela distopia, né, totalitária do Orwell, que ele escreveu. Aí olha que engraçado esses dois parágrafos. Eis a anti-utopia de George Orwell. Anti-utopia é o que a gente chama hoje de distopia, né? Se utopia fosse do bem, um mundo muito bonito, muito bacana, com tudo abundância, distopia ou antitopia seria um mundo apocalíptico, que é o que ele descreve no livro, né? Ela pode ser resumida numa só proposição. O poderio de um sistema político está na dependência direta da coação imposta pelos governantes, pela capacidade de infligir sofrimento, mais do que isso, no plano coletivo, de infundir legítimo terror. Forma ampliada e análoga a qual o homem afirma sobre o outro o seu poderio. Numa só frase, Orwell condensa o seu mundo. Se queres uma imagem do amanhã, pensa numa bota esmagando o rosto humano. Ao tempo de Orwell, ainda não se falava em futurologia. Essa pseudociência, com todos os seus sacerdotes e acólitos, começou a nascer nos anos 50. E não existia a Rand Corporation, a Hudson Institute. Herman Kahn não tinha ainda desencadeado seus poderes de sociólogo vidente ou de astrólogo graduado. Alvin Toffler não tinha inventado o choque do futuro e o Clube de Roma não havia surpreendido o mundo com os limites do crescimento, revelando-se todas as condições propícias às anti-utopias. Ele sai listando o que hoje a gente chamaria dos globalistas e todos os seus estudos científicos que mostram que estamos vivendo, meu Deus, o fim dos tempos e que precisamos abrir mão das nossas liberdades pelo bem da mãe Gaia. Ainda na revista Manchete, antes dessa do Orwell, essa achei engraçada. Não é muito... Ela fala também sobre o Clube de Roma, mas o que eu achei engraçado foi outra coisa. O título é uma matéria longa. As derrotas brasileiras na grande batalha ecológica. Sabe quem escreveu essa nota? Olha ali embaixo. Reportagem de Ricardo Noblar. Noblar, pai de Guguinha. O pai de Guguinha, Guga Noblar, o pai dele. Aí, ó. Dona Benta, tá lá, já na militância. Ó, Dona Benta, olha a foto que botou. Que máscara. Já viram isso aí hoje, nos tempos modernos? Conhece aquela cena? Criancinha ali, ó. Não pode nem respirar direito. A poluição do meio ambiente pode tornar inabitáveis, em pouco tempo, grandes cidades como São Paulo. Aconteceu não, viu, Guguinha? Não, Guguinha não. O pai de Guguinha. O pai do Guga. Dona Benta. Não rolou, Dona Benta. Não rolou. Isso aqui é de 1976. Não pode nem trazer a capa dessa edição. Era do Carnaval. Imagina, Brasil, Carnaval 76. Tempos que não tinham politicamente correto. Era uma capa daquelas, viu? Polêmica. Isso daí. Você vê, rapaz. A turma tá na tentativa de avançar com algumas coisas. Não é de hoje. E eu não tô fazendo essa retrospectiva histórica de forma aleatória, né? Não é à toa. Aí, ao longo da matéria do Ricardo Noblar, ele tá ali, ó. O desenvolvimento indefinido é uma utopia. A tese que o pai do Guguinha tava defendendo, né? Citando o Clube de Roma, etc. Era que, gente, não tem como os seres humanos se desenvolverem sem parar. Uma hora tem que parar de se desenvolver.
porque vão acabar os recursos. O mundo vai chegar ao fim. Mais uma tese estapafúrdia. Um profeta do Apocalipse. Uma piada. Não faz jornalismo hoje e não fazia... Ih, rapaz, sem nem contar. Deixa eu ver, ó. 116 para 2000 dá 24. 24 com 20... 47 anos atrás. Meu Deus, devia ser estagiário, viu? Dona Benta... 47 anos já fazia um mau jornalismo. Essa é a Dona Benta. Eu quis trazer todo esse retrospecto porque vocês estão vendo que não é de hoje que a turma está tentando colocar um freio. Tem que colocar um freio. Tem que colocar um freio. E a tese do limite do crescimento, da turma do Clube de Roma, eles também falavam que o mundo não poderia continuar desenvolvendo as suas indústrias na mesma velocidade. Não podia, porque o planeta não iria suportar. Então tínhamos que puxar o freio. Ou então, teremos que adaptar as nossas indústrias. Eles focavam muito na questão da indústria. E aí que a gente vai entrar no ponto que eu disse para vocês, eu podia colocar assim, urgente, que eu acho que eu estou sendo justo e não estaria sendo alarmista. Não é de hoje que a gente vem acompanhando as discussões e os planos do governo Lula para essa questão aí da Agenda Verde. E eu estou passando ontem no Twitter e eu vi essa postagem aqui do Renato, a matéria do Estadão, com o seguinte título: Empresas terão de comprar direito de poluir, afirma coordenador da Agenda Verde da Fazenda. Isso foi entrevista. A gente vai olhar ela. O Renato fala assim: se a B3, junto à CVM e em consonância com o governo Lula, forçam essa agenda, é questão de tempo para que o imposto do pecado destrua as pequenas e médias empresas e esprema o cidadão que terá que pagar para respirar. Eu falei, rapaz, peraí, pô. Calma, Renato. Você tá muito nervoso, irmão. Que história é essa? Comprar o direito de poluir? Eu já suspeitava o que era antes de ler. Eu fui ler para ter a certeza. Pois bem, entrevista de Rafael Dubeux, nem se pronuncia, sobrenome francês aí, é um dos auxiliares do Haddad, assessor do Ministério da Fazenda. Tá ali, né? Rafael vê cenário favorável para a implementação do mercado regulado de carbono no país, contando até com o apoio da indústria, que será o setor mais afetado. Será mesmo que vai ser afetada? Será? Será que ela vai ser o grande problema da indústria? Ou seja, olha a manchete: comprar o direito de poluir. Isso está ligado a mercado regulado de carbono. Eu não precisava nem ler mais nada para saber. Se você não tiver pagando as suas emissões, a sua empresa vai fechar. Ou então você vai ser multado, fazendo com que a sua empresa feche. Rafael Dubeux ocupa o cargo de assessor do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e coordena a parte econômica do Plano de Transformação Ecológica, que tem um mercado regulado de carbono como um dos pilares. A iniciativa prevê a criação de um limite para a emissão de gases e prevê que as empresas terão que comprar o direito de poluir. Pode parecer meio absurdo você vender o direito de poluir, mas hoje as empresas têm esse direito sem qualquer limite. Em entrevista ao Estadão, ele explica em detalhes como funcionará esse mercado após a regulamentação, um tema ainda pouco conhecido dos brasileiros em geral. Essa licença para poluir ficará mais cara com o passar dos anos, já que o limite de emissão será decrescente, ou as empresas vão se adaptando ou terão de pagar cada vez mais caro pela cota. Dubeux frisa que a indústria que antecipar a modernização do seu parque terá de comprar cotas menores no futuro e, portanto, será mais competitiva. A tradução: empresas terão que gastar dinheiro para fazer mudanças que não vão aumentar a produtividade das empresas, apenas, quem sabe, uma eficiência energética para salvar a mãe Gaia. Eu pergunto, será que aquele país vermelho, que tem o maior parque industrial do planeta, será que eles vão fazer isso? Será que eles estão preocupados com a regulamentação do mercado de carbono? Eles estão? A Arábia Saudita fez um acordo com a Geórgia, não, a Libéria.
Libéria, do Jorge Weah. Eu lembro do Jorge Weah porque eu joguei muito FIFA 98. Na época era o melhor time, era o Milan. Aí tinha lá o Weah. No ataque, não esquecerei. Curiosidades inúteis, né? Mas tudo bem. E aí, falou, não, 10% do território é que tem uma floresta. Toma conta pra compressar o meu carbono, né? Arábia Saudita aí, ó, petróleo adoidado. E você vê, olha só, né? A indústria no Brasil, super competitiva. Não, óbvio que não é. Não é competitiva. E ao invés do empresário ter que poder investir para melhorar a produtividade, né, baixar o custo, não. Ele tem que salvar o planeta. Primeiro ponto. Você acha que o industriário ele vai assumir esse risco? Assumir, assim, ele vai absorver? Ele tem lá o lucro dele. Vamos lá, R$10. Não, agora eu só vou lucrar 5. Eu não vou repassar para o consumidor. Porque, gente, se isso daqui vai ser imposto para todas as indústrias, eu acho que todas as indústrias vão falar, pô, todo mundo vai ter que aumentar o preço. Então, vou aumentar o preço, todo mundo vai aumentar. Quem você acha que vai pagar a transição energética? Quem vai pagar a transição energética? Você consegue imaginar quem vai pagar a transição energética? Quem vai pagar? Sabe quem vai pagar a transição energética? Já sabe, né? Prepara o bolso. Prepara o bolso! Questionado sobre a eventual resistência do setor industrial às regras, né? Ele diz que vê um budget muito favorável, até apoio. Vocês acham que quem tem mais facilidade para conseguir se adaptar? As grandes indústrias, que o lucro pode ser um percentual pequeno, sei lá, lucro não 10%, 5%, só que o faturamento é bilionário. Quem você acha que tem mais facilidade? Este? Ou aquela indústria que 60% de lucro, 80% de lucro, mas tem poucos funcionários? Aqueles não só serão as grandes empresas. Vocês acham mesmo que o mundo apocalíptico que nós vivemos, isso vai ficar restrito até o fim dos dias só para as grandes empresas brasileiras? Você acha que depois que o tempo for passando... Porque na hora fala, não vai chegar nas padarias. Hoje não. Daqui a 5 anos não vai chegar? Daqui a 5 anos, será que o padeiro não vai ter que começar a compensar? Porque vai ficar difícil, né? Ou então vai ter que trocar os fornos. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque uma lei similar já foi aprovada, né? Foi tentado implementar em Nova York, em relação à pizzaria. Ou colocava lá um filtro, né, nos fornos a lenha. Ô, irmão, eu não ia trabalhar mais. Tem que reduzir a emissão de carbono. Vocês realmente acham que o governo do PT vai querer ficar restrito às grandes indústrias? As companhias estão vendo que é bom ter um selo de sustentabilidade. Ah, só quem tem um selo vai poder comprar e vender. Eu já vi isso, mas eu não quero invocar a Bíblia. É a chance da indústria vender o aço verde. É o selinho, né? É o mesmo aço, mas é verde. Por quê? Porque ele comprou o direito de poluir. Olha só, rapaz. Amazônia verde, o alumínio verde. E aí os governos, né, de outras localidades criam leis, regras, para começar a restringir o acesso do mercado deles a produtos que não forem verdes. Ou seja, você segue a regra, você pode comprar e vender. Quem não segue a regra não consegue colocar o seu produto no mercado. Não consegue ingressar na própria Bolsa de Valores, já é assim nos dias de hoje. Na entrevista, Dubeux também comenta como a proposta da reforma tributária trata a questão ambiental via a criação do imposto seletivo. Nós estamos criando um mercado regulado e, ao mesmo tempo, colocando um imposto sobre o carbono, que vai poder incidir sobre atividades que prejudicam o meio ambiente e saúde. O desenho exato ainda não está definido, mas o tributo deve incidir sobre a queima de combustível fóssil por carros e caminhões. E aí agora? Se no Brasil depende estritamente da malha rodoviária para distribuição de comida, todo mundo vai pagar mais caro na comida porque o diesel vai ficar mais caro? E aí pode colocar tributação na produção dos veículos ou no refino, por exemplo. Ou seja, se for abastecer com gasolina, paga um adicional em relação ao etanol. E o diesel também. Qual o cerne do plano de transformação energética? Ecológica, né? O ponto central do pacote do Lula. É um plano de desenvolvimento econômico. Com a componente ambiental forte e uma agenda abrangente que envolve praticamente todos os setores da economia brasileira. Todos os setores, tá entendendo? Todos. Você não vai ficar de fora. Isso vai chegar em você. Pode não ser hoje. Isso vai chegar em você. São cerca de 100 ações. E o objetivo é conseguir ganhos de produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir nossa
pegada ambiental, as emissões de carbono. Onde o mercado entra nessa agenda. Esse mercado é uma das agendas principais do plano, mas não é a única. É inspirado em práticas internacionais, como na União Europeia. E não se trata apenas de um mercado de crédito de carbono, mas, na verdade, o mercado é fundamentalmente a colocação de um limite de emissões. Esse sim é o ponto central. Um limite. E quando não tiver mais cota para comprar? Faz o quê? Desliga a empresa? Dá férias coletiva? Faz o quê? Fecha? Não pode trabalhar? Paga? Faz o quê? De coração é fazer o quê? Por exemplo, como isso funcionaria? Digamos, usando números hipotéticos que o Brasil emita 100 toneladas, a gente estabeleceria um teto no primeiro ano de 100, no ano seguinte 95, 90, 85, até chegar em zero. Mas você tem que mudar toda a sua indústria. Toda. E dentro desse teto, para a empresa poder emitir carbono, ela terá de comprar uma licença. Então a empresa compraria o direito de poluir. Isso. Pode parecer meio absurdo, né? Mas hoje as empresas têm esse direito sem qualquer limite. Uma das possibilidades é a seguinte. Imagina que o país tenha 100 toneladas de cota por ano. A economia toda. O governo faz então um leilão de cada tonelada. Quem dá mais, leva a cota. Por exemplo, a empresa estima que vai precisar de 15 toneladas. Aí entra no leilão para comprar essa quantidade. Se por acaso ela só usar 10, ela pode vender esse excedente para outra empresa. Aí, algumas perguntas. E se tiver uma empresa... Vamos ler a próxima. A previsão de um mercado secundário, como existe no setor de energia, uma espécie de bolsa de valores, comprar e vender energia, né? Comprar e vender crédito de carbono? Sim, haverá algo similar. A ideia é que o governo faça o primeiro leilão, a primária das cotas, e depois haverá uma negociação no mercado secundário, tá? Então, vê um ponto. Não no mundo ideal, no mundo petista. No mundo do PT, qual a chance de uma empresa, em vez de comprar 10, que é o que ela precisa, ela compra 80, só usa 5 e negocia 75 a um valor 5 vezes maior porque ela comprou primeiro? Ela comprou, a culpa não é dela. Não, mas o PT vai colocar umas regrinhas para impedir isso de acontecer. Será? Será? Tem certeza? Estranho, viu? E esse dinheiro vai para onde? Vai ser usado como? Não, é fundo do clima. Gente, você não tá vendo que essa matemática não fecha? Tem algo muito errado acontecendo. Qual o país que tá fazendo isso, gente? Qual o país que tá fazendo isso? Não, porque a Europa... É? Será que as indústrias americanas estão pagando isso para produzir? Será que as indústrias do Oriente estão pagando isso? Na Ásia estão pagando isso? É só a indústria brasileira? Com toda a carga tributária que já tem neste país, com salários ridículos que o brasileiro recebe, ainda vai ter mais esse custo, que eu acho que ele vai ser pago pelo consumidor, que é como acontece no Brasil, tudo. Olha o que está vindo aí. E o que eu estou falando para vocês nos últimos dias. Onde estão os parlamentares do Brasil para levar esse assunto para a população, para sequer debater esses assuntos? Eu aposto que se perguntar para os 513 deputados, rapaz, se 20 souberem que isso daqui está na mesa para ser implementado agora, eu acho muito. Eu acho muito. E a cota tem de ficar cara com o tempo, né? E aí não faz sentido na minha cabeça, porque, bom, conforme o tempo vai passando, as empresas estão se adaptando. E quem tem fazenda, quem tem floresta, tudo continua tendo fazenda de floresta, né? Então, você continua tendo um monte de cota para vender, mas então... E aí quem tem preserva a floresta vai ganhar esse dinheiro de onde? Já que ninguém mais está comprando... Mas tá confusão, mas enfim. Exato, porque o limite vai diminuindo. Então, ou as empresas vão se adaptando ou terão que pagar cada vez mais caro pela cota. A indústria que se antecipar já começa a modernizar o seu parque e vai precisar comprar cotas menores. Então vai ser mais competitiva. Tá bom. Engraçado que esse ano você viu, né? Que a BRF investiu em 2 anos 400 milhões para ficar 100% ESG. E outra coisa. Como é que o governo Lula vai saber quanto cada empresa está emitindo? Vai saber como?
fazer uma matemática, vai ter um fiscal pra ir lá pra fazer o quê? Matemática no forno, e se a empresa falar que não, a gente faz isso, faz aquilo outro, como é que vai ser a prova? Como é que vai ser essa medição? Qual a chance dessa medição ser manipulada? Não, vai ter as auditorias. Auditorias tipo o que teve nas Americanas? Baita auditoria, né? Qual a chance disso daqui, isso no final do dia, só servir para destruir as pequenas e médias empresas e fortalecer a criação de monopólios ao redor do Brasil? Que é uma política que vem acontecendo nos últimos 50 anos nesse país. Quantas empresas devem ser afetadas? Não é só. As pequenas e médias estão de fora. Confia. Apenas as grandes. Uma padaria, por exemplo, está de fora do mercado regulado. Vamos ver até quando. Mas, se o pãozinho está de fora, quem são atualmente os maiores emissores? Cimento, siderurgia, alumínio. A impressão minha são coisas que você usa em construção civil. Então, podemos falar que a casa vai ficar mais cara? Porque moradia tá barato no Brasil, né? Então vai aumentar. Pelo bem do planeta. Tá de boa. Área química, petróleo e gás. Tudo. Do shampoo, teu cabelo, passando pro sabão, a produtos que você coloca em comida, preservante, comida. Tudo. Tinta, tudo. O que é que não envolve algum componente químico, né? Petróleo não é só gasolina, gente. Os derivados de petróleo é uma indústria gigantesca. Quem que vai pagar por isso, hein? Não, mas a padaria tá de fora. Beleza. E olha, o último. E talvez alguns grandes frigoríficos. Ó, a carninha vai ter que pagar um carboninho, hein? É? Aí eles vão arrumar alguma justificativa pra taxar a carne vermelha. Vocês acham que não? Você acha que ele falou isso aqui de forma aleatória? Ele se atrapalhou. Não, o Lula não faria isso. O Brasil hoje não tem uma certificadora. Ó, não tem ainda, ó. A gente usa, em geral, certificadoras internacionais. Hoje há 3 grandes certificadoras no mundo, mas é um mercado aberto. A gente gostaria, inclusive, que houvesse uma certificação brasileira, mas é necessário também ter um órgão que diga que essa certificadora é confiável. Já criou todo o compliance do Brasil. Já vai ter autarquia, né? A CVM do carbono. Vai estar lá, indicado pelo PT, para falar quem é do bem. Não, o petista, ele vai fiscalizar o carimbador, que deve ser petista, para falar quem é do bem, quem é do bem. Sensacional. Vocês já viram este filme 1001 vezes, mais do que as histórias de Sherazade. Pode ser um órgão já existente como o IBAMA, uma agência reguladora, ou o Ministério da Fazenda, ou então criar uma nova agência. Olha só. Alguém vai ter que fiscalizar, né? Certo? Olha o que tá vindo pela frente. É a pá de terra que falta para destruir a indústria nacional. Há uma crítica que a reforma tributária não teve foco na questão ambiental. Não teve? Tá maluco esse jornalista? Na reforma, né, tem um elemento ambiental muito importante que é o imposto seletivo. Nós estamos criando um mercado regulado e ao mesmo tempo colocando imposto sobre o carbono, que vai poder incidir sobre atividades que prejudicam o meio ambiente e a saúde. O desenho exato ainda não está definido, mas esse tributo deve incidir sobre algumas atividades específicas. A principal é a queima de combustível fóssil nos carros e caminhões. É um imposto do pecado que já falamos tantas e tantas vezes. Aí nas últimas horas, na verdade, anteontem, Brasil pretende levantar 2 bilhões de dólares em títulos soberanos SG em setembro. O Brasil vai criar dívidas, né? Ele vai te dar o título soberano, olha só, a soberania nacional em forma de título para atrair, né? Títulos SG. É a dívida pública do Tesouro SG. Meu Deus do céu. No próximo mês, o mundo estará observando de perto e adquirindo nossos títulos sustentáveis. Estão vendendo no Brasil. Meu Deus do céu. É um valor muito relevante. Poderá servir de base de financiamento para o plano de transição ecológica. Em reunião realizada na quinta, no Conselho Monetário Nacional, CMN, que tem o Haddad, a Tebet e o Campos Neto, o governador do Banco Central, o governo definiu a nova estrutura que regerá as operações do Fundo Climático, em linha com os comentários de Durigan na reunião do Comitê do Fundo Climático. E vocês me querem que eu engula o Campos Neto.
tá aí, trabalhando junto do Haddad e da Simone Tebet para enfiar mercado de carbono no... Olha. E título verde SG. Aí você fica se pensando, né? Você já viu que ele falou da certificadora. A gente pode ter uma, né? Porque hoje só tem internacional. Olha só. O Brasil é tão vassalo, o Lula é tão entreguista, que essa porcaria ainda vai ser a União Europeia que vai falar quem é do bem e quem é do mal. Até o presente momento. Olha o nível de entreguismo, de traição à pátria. E aí tinha saído essa notícia do coordenador do Ministério da Fazenda, ó. Não podemos fazer um mercado de carbono abrasileirado. Não pode ser as regras do Brasil, porque senão ninguém vai levar a sério, ó. Se a gente fizer um mercado muito abrasileirado, ninguém vai reconhecer como similar, por mais íntegro que seja. Ou seja, nós somos vassalos. Nós seguimos ordem, estamos de joelho para os europeus. Para Neves, esse é um ponto relevante de ser pensado, inclusive em termos de exportação. Oh, meu Deus. O Brasil voltou, né? O gigante diplomático. Uau! Uau! E chegando aqui quase ao fim, hoje e ontem. Ontem, na verdade, se discutiu muito sobre o BRICS, né? Essa ampliação para o BRICS Plus. Que é uma coisa que a gente já falou há tem tempo já, porque qualquer pessoa que acompanha as discussões sabia que isso ia acontecer. Você falava de BRICS 7, mas agora vai ser BRICS 10, né? Vai ser para 10 países. Enfim, muita gente criticou. E o argumento aí, que foi, e aí que vem hoje de manhã, o Estadão soltou esse editorial, BRICS, um BRICS mais amplo, confuso e autoritário. Qual a diferença do BRICS para a ONU? Os países autoritários do BRICS não estão na ONU, não? Estão não? Eu acho que estão, né? Olha o que a gente acabou de comentar. A ONU abraçou o relatório, né? Limite do crescimento do Clube de Roma. Utilizou em seu material. Vocês conhecem muito bem a Agenda 2030. A ONU não é... A ONU é do bem, né? A ONU é do bem. O BRICS é do mal. O que você quer falar com isso? Eu quero falar o seguinte, que eu tô nem aí pra ambos. Do mesmo jeito que eu olho pra um e não acho fluxo e cheire, eu olho pro outro também e não acho fluxo e cheire. Simples assim. Não dá pra ficar naquela coisa... Ai, democracia é democracia no Brasil. O Brasil é uma democracia? O Brasil é uma democracia, muito bonita. Já não basta tudo que acontece, toda a restrição, ao falar que ela já existe, vocês conhecem melhor do que ninguém, né? Quem é de direito nesse Brasil acompanha o sabe melhor do que ninguém o que acontece. Aí você agora pega essa nova aí, o mercado de carbono do Lula, que vai ser uma restrição econômica, uma restrição social, uma restrição de desenvolvimento, uma restrição física. Baita democracia, né? Baita. Imposta pela Europa, chancelada pela ONU. Mas a preocupação BRICS. Eu quero saber qual o dia que a imprensa brasileira vai se preocupar com o Brasil. Brasil. Eles não estão preocupados. Eles querem destruir Bolsonaro e ficar de joelhos e ganhar muita verba de publicidade. É só isso. Aí você vê, ó. Preocupados com o novo BRICS. A imprensa? Não. Integrantes da diplomacia brasileira foram procurados por colegas europeus. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Fui lá. Os europeus. Os europeus queriam saber se existe o risco do Brasil mudar seu engajamento na transição energética. Olha só, olha qual o problema, meu Deus, BRICS, né? Em substituição ao petróleo, ao que preocupa especialmente os europeus, eles acham que o maior peso dos países da OPEP pode atrapalhar os esforços globais. Gente, isso aqui, meu Deus do céu. Turma da Europa, olha a matriz energética deles, compara com a brasileira. É essa galera que apontar o dedo na cara e falar que o Brasil tem que mudar. O Brasil tem a sua grande parte de sua matriz já de energia renovável, hidrelétrica, eólica, solar. O que é que essa turma quer falar pro brasileiro? Isso aqui é uma piada, pessoal. Segundo fontes da diplomacia disseram bastidor, a resposta dos europeus foi que nada muda. O Brasil segue empenhado na transição energética. E o Lula fica mentindo. Não, porque eu vou combater o neocolonialismo verde. É um vendido. O Lula é um vassalo vendido que está entregando o Brasil. Os europeus desconfiam que a nova configuração do grupo econômico pode atrapalhar os rumos ambientais brasileiros. Esse aqui é um padrão, ó, de europeu. Esse rapaz aqui é o chefe europeu, né, do comitê para a OTAN. O
cara teve a cara de pau de ir no Twitter reclamar, apelando aos brasileiros, que nós, brasileiros, atuemos para desmantelar o Brasil em 5 estados melhores e livres. O cara tá pregando separatismo no Brasil. Um europeu. Será o Sul? São Paulo? Os últimos 7 estados, que é o Centro-Oeste junto com Minas Gerais? Nordeste? E a República do Povo do Amazonas? Você tá entendendo, gente? Então, assim, no final do dia, é o Brasil. No final do dia, quem tá certo é Jair Messias Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No dia que eles colocarem o Brasil em primeiro lugar, eu começo a ter algum tipo de consideração com essa galera. Mas não tô nem aí. Tô nem aí. No final do dia, é só venda de virtude. Para um lado e para o outro. Para isso aqui, ó. Helder Barbalho ganha força como nome para 2026, impulsionado pela agenda ambiental. O estado do Pará não tem infraestrutura básica. Não tem emprego direito. Não tem um salário bom. Não tem um alto IDH. E o cara vai ser preendido pra quê? Pra destruir o Brasil, entregar no mesmo estado que tá. Isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É uma vergonha do início até o fim, tudo que tá acontecendo. É o SUS falando do mal lavado. É a ONU reclamando do BRICS. É o europeu reclamando. Meu, que vergonha. E o Brasil, no final do dia, é o prejudicado. Imaginem os impactos disso. Os donos das indústrias não irão absorver. Eles irão repassar para os consumidores. Esse assunto está vindo. Esse assunto, quer ou não, ele precisará passar por um projeto de lei. E os nossos deputados? E os nossos senadores? Vão fazer o quê? Vão aprovar? Eu espero que não. Enfim, o vídeo ficou longo, mas não tinha como deixar de falar toda essa parte. Eu acho que fazer uma retrospectiva na história mostra muito bem que é um plano que vem sendo gestado há muito tempo. E o interesse dele, assim, primeiro que já se provou errado por diversas vezes, mas ainda assim eles insistem em enfiar a goela abaixo no brasileiro. Pois bem, vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, pode ser no meu canal. Tem um tom de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atos Brasileiro, kimpen.com.br. Compartilhe o vídeo, volta amanhã porque eu estarei aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.